acredito que vamos merecer a confiança dos portugueses para mudar o país. E é esse o objetivo que nos deve mobilizar a todos, a partir de hoje, a bem de Portugal e dos portugueses. A 25 de abril de 1974, chegava ao fim um regime autoritário que dominara o país durante quase meio século. Nos conturbados dias que se seguiram ao golpe de Estado militar, 3 homens com um passado de coragem na luta pela liberdade em Portugal decidem concretizar um projeto político que permitisse construir um país moderno e democrático. A 6 de maio de 1974, Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota e Francisco Pinto Balsemão fundam o Partido Popular Democrático, assente nos valores da social-democracia. Dando mostras de uma grande capacidade de planeamento e de um forte espírito combativo, os fundadores do partido organizam rapidamente a estrutura do PPD. No primeiro congresso, realizado em novembro de 1974, Francisco Sá Carneiro é eleito presidente do partido. Graças à combatividade e ao empenho dos seus fundadores, militantes e simpatizantes, rapidamente o PPD se assume como um dos principais partidos políticos na luta por um Portugal verdadeiramente democrático e livre. Nas primeiras eleições autárquicas, em dezembro de 1976, o PPD, que entretanto passa a denominar-se Partido Social Democrata, para sublinhar ainda mais a sua intervenção política na área da social-democracia, conquista 115 câmaras municipais. Era o início de uma profunda ligação do partido às realidades locais, que se mantém viva e reforçada até aos dias de hoje. Nos Açores e na Madeira, desde as eleições para a Assembleia Legislativa Regional de 1976, que o PPD-PSD se assume como um partido das autonomias regionais, contribuindo decisivamente para um assinalável progresso das regiões autónomas. Liderando a Aliança Democrática, o PSD conseguiu 2 maiorias absolutas e trouxe ao país um período ímpar de estabilidade e crescimento. A 4 de dezembro de 1980, Francisco Sá Carneiro, empenhado numa batalha que considerava fundamental para o reforço dos valores da democracia em Portugal, morre tragicamente. Após a trágica morte de Sá Carneiro, o PSD retoma a liderança do país, com Francisco Pinto Balsemão, que continuou a luta pelo objetivo fundamental do partido: dotar Portugal de uma verdadeira democracia parlamentar alicerçada numa forte economia de mercado. Um corajoso e decidido passo nesse sentido foi dado com a revisão constitucional de 1982. A par da luta pela estabilidade política e económica, o governo da AD, com Pinto Balsemão, tinha um outro objetivo fundamental para o futuro do país: integrar Portugal na CEE. Em 1983, sob a liderança de Carlos Mota Pinto, o PSD continuou a lutar pela integração do país na Europa comunitária. Em 1985, ganho o desafio europeu, o país, sob a liderança de Cavaco Silva, caminhou para uma década de reformas e de progresso. Iniciava-se em Portugal um novo ciclo. Em 10 anos, um governo e uma maioria do PSD fizeram o que muitos julgavam impossível. O progresso alcançado na economia e sociedade nos 10 anos de governo do PSD não teve seguimento com a subida do Partido Socialista ao poder. O país regrediu. Os anos de governo do PS conduziram o país a uma grave estagnação. Sempre inconformado com a falta de medidas governativas, o PSD, liderado por Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou sucessivas propostas na Assembleia da República e lutou para que os portugueses tivessem a oportunidade de travar os atabalhoados projetos socialistas. Em 1999, os social-democratas ganharam uma nova força e alento com a chegada de Durão Barroso à direção do partido. Uma lufada de ar fresco, trazida por uma nova geração de políticos que acompanhavam o novo líder. Em 2002, os eleitores mostraram que acreditavam no projeto de Durão Barroso. Deram-lhe uma vitória clara nas eleições legislativas.
Aproximava-se um tempo de viragem no país. O país queria mudar. Tinha de mudar. Como sempre fez ao longo da sua história, o PSD aponta o caminho do futuro, apostando nos valores fundamentais da social-democracia: liberdade, igualdade e solidariedade. O tempo que vivemos exige visão de futuro. Temos pela frente uma tarefa exigente: consolidar os ganhos já alcançados e preparar Portugal para recuperar a distância que o separa das democracias modernas e mais desenvolvidas. A situação é difícil e por isso o desafio é grande. Mas temos a certeza que há esperança, de que há futuro e de que vamos vencer, confiando e apostando nos portugueses. Recordando Sá Carneiro, para o PSD, acima da social-democracia está a democracia e acima da democracia está Portugal.